Contraste. Hoje o meu canal vai debater o fenômeno da INTZ. Isso porque no último sábado uma imagem chamou a atenção durante os jogos do Campeonato Brasileiro de League of Legends. A INTZ enfrentava a Pen Gaming quando o torcidômetro, que é aquela batalha de hashtags que inclusive eu já trouxe aqui no meu canal, apontou o seguinte dado. E olha a votação. Rapaziada, 94 é bastante coisa, né não, V7? Na batalha de torcida e engajamento nas redes sociais, a Pen Gaming deu um verdadeiro chocolate, 94%, deixando a INTZ com apenas 6% de todos os tweets que envolviam aquele confronto. E no vídeo de hoje nós vamos debater justamente isso, o fenômeno da INTZ, o maior vencedor do CBLOL, um dos mais tradicionais e antigos clubes de esportes no Brasil, sala de troféu cheia, mas arquibancada vazia. Por que isso acontece? Vamos abordar também as polêmicas que o clube se envolveu nos últimos anos que ajudam a gente a tentar desvendar esse mistério e também quais são as soluções que o clube pode ter. Será que tem cenário possível depois de chegar nesta situação? Tudo isso agora. Mas antes, aquelas dicas de sempre. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve por aqui, ative o sininho e, claro, deixe o seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante pra gente. Eu sempre lembro aqui nos meus vídeos que tá aberto sempre a entrada no meu clube de membros. Você sabe que para levar esse conteúdo aqui para vocês, ainda que vocês consumam ele de forma gratuita, tem todo um staff aqui por trás, edição de vídeo, produção, que tem custos, é claro. E é óbvio que a gente gostaria muito de contar com a ajuda de vocês. A partir de R$5 você já consegue aqui ajudar o nosso canal para que a gente consiga levar cada vez mais conteúdos de qualidade e diferentes para vocês também. Os links estão aqui na descrição. Se você pode e quiser fazer uma contribuição com o meu canal, vai ser muito importante para a gente continuar essa caminhada que não é fácil de debater o esporte eletrônico, tocar em temas delicados como esse da INTZ que a gente vai falar agora. Muito bem, e para contar este caso, é claro que a gente tem que puxar o fio da história. A INTZ é um clube de esportes eletrônicos fundado em 2014 pelos sócios Lucas Almeida e também Rogério Formiga. A história dessa organização é um pouco curiosa. O filho do Rogério Formiga, o Luan, era um grande amante de games e viu ali a oportunidade para um novo negócio, uma organização de esportes eletrônicos. Rogério Formiga prontamente comprou a ideia e, junto com seu sócio Luan, fundaram a INTZ, que vem de intrepidez, do latim. Por isso que eles têm o apelido de Intrépidos. Essa é a história da INTZ que começa lá em 2014, bem antes desse boom dos esportes eletrônicos que aconteceu aí nos últimos 3 ou 4 anos. A história da organização paulistana está intimamente ligada com o League of Legends. Mas é bem verdade que a INTZ tem uma das maiores operações de esportes eletrônicos aqui no Brasil e atualmente tem lineups em 8 jogos diferentes, com destaques além do League of Legends para o Free Fire, Rainbow Six e também CSGO. Bom, mas como eu falei anteriormente, a história da INTZ está intimamente ligada com o League of Legends e também o CBLOL. O time passou a disputar a competição em 2014, logo nas primeiras edições do torneio, e de lá pra cá nunca foi rebaixado, ou seja, disputou todas as edições da Elite do Campeonato Brasileiro de League of Legends até 2021. E essa caminhada no CBLOL, ela não é apenas antiga, mas também muito vitoriosa. A INTZ é o maior vencedor da história do Campeonato Brasileiro de League of Legends com 5 títulos. Disputou o Mundial de League of Legends, a principal competição do game, em 2 oportunidades. E também foi casa do maior time brasileiro do game até aqui, o Exodia, que marcou aqui o Brasil nos anos de 2015 e também 2016. Aquele time que tinha Yang, Revolta, Tokers, Micão e Jockster. E com essa conta esportiva, títulos mais ídolos, seria fácil a gente chegar numa solução lógica e entender que esse time, além de vencedor, também seria muito popular. Mas não este é o caso da INTZ, que vem amargando um engajamento de torcedores cada vez menor nos últimos anos. E uma das chaves para a gente entender por que a INTZ tem uma sala de troféus cheias e uma arquibancada vazia é o alto número de polêmicas que a organização e seus dirigentes se envolveram nos últimos anos.
Vamos relembrar algumas. Muito bem, falamos do currículo de títulos e agora a gente entra no currículo das polêmicas. E elas começam justamente em 2016, que é o ano mais glorioso que o time teve dentro do Rift, onde venceu as 2 edições do CBLOL com o time chamado Exodia, que eu falei anteriormente, e também foi disputar o Mundial de League of Legends naquele ano. Só que em janeiro estourou o caso que ficou conhecido como INTZ Red. Até aquele ano, era permitido pela Riot Games que as organizações tivessem mais de uma line-up dentro da competição, ou seja, Kabum A, Kabum B, Vorax A, Vorax B, INTZ A e INTZ Red. Só que naquela ocasião, a Riot Games entendeu que pela lisura do campeonato, que vinha ganhando cada vez mais prestígio, não era mais possível ter organizações irmãs, porque isso poderia influenciar na lisura esportiva do campeonato. Então, exigiu que as equipes que tivessem organizações irmãs que vendessem uma das suas vagas ou negociassem e ficasse com apenas uma line-up na competição. Naquela ocasião, algumas equipes faziam esse tipo de prática que era legal, como era o caso da INTZ e também o caso da Kabum. À época, os donos da INTZ informaram que venderia uma das vagas e ficaria com apenas uma line-up. Mas o que se descobriu depois, aliás, com um grande trabalho de apuração jornalística de Bárbara Gutierrez e também Gabriel Supremo, ficou provado que, ainda que a Red Canids não tivesse no quadro societário os donos da INTZ, na realidade, esses investidores ocultos da Red Canids à época era a namorada do Lucas Almeida e também o filho do Rogério Formiga, Lucas. E neste caso, a Riot Games, num primeiro momento, até ameaçou não punir a INTZ, mas com uma grande pressão dos outros times que estavam no CBLOL e foram obrigados a se adequar à regra, a Riot Games resolveu punir a INTZ na época, perdendo todas as suas premiações que haviam conquistado até aquele momento com a INTZ e também a Red Canids. Aliás, aqui eu quero trazer um detalhe de uma matéria do extinto site Mais CNB, matéria assinada pelo Gabriel Supremo, que eu citei anteriormente, com uma mensagem do Lucas Almeida num grupo restrito de jogadores antes da polêmica vir à tona. Já sabedor que não poderia ter 2 organizações irmãs, Lucas disse isso em um grupo destinado aos jogadores no Facebook, claro, um grupo fechado. Criamos um plano com a Riot e não venderemos a equipe. Na verdade, vamos investir ainda mais em vocês e devemos apenas mudar o nome e colocar mais pessoas para ajudar na gestão. Podem ficar tranquilos ano que vem, que será INTZ contra a Red com outro nome. Espero que mantenhamos isso entre nós, mas já para vocês ficarem tranquilos com dúvidas. Espero que mantenham isso entre nós. Era uma estratégia clara, já que o Lucas sabia que aquilo ali contrariava as regras da Riot Games. Mas não foi a única vez que a INTZ optou por um caminho ao lado dos regulamentos. E o ano de 2016 foi realmente agitado para a INTZ. No início do ano teve toda essa polêmica da INTZ Red. Já no final do ano, o caso de aliciamento do jogador Saci, que hoje está no Valorant, mas também foi muito famoso no League of Legends. E veja só, na época o Saci era jogador da Red Canids. Depois de toda aquela polêmica, aí sim a INTZ vendeu a Red Canids para outros donos que inclusive estão lá até hoje. É o caso do Felipe Corradini. Naquela ocasião, a INTZ tentou a contratação de Saci, mas tentando um caminho mais fácil do que o regulamento prevê. E infringindo uma das regras mais antigas e mais conhecidas dos torcedores, a regra anti-aliciamento, que prevê o seguinte: nenhum jogador que tem contrato com alguma organização pode receber propostas sem que antes o seu time, que é dono do passe, aceite a negociação. A INTZ tentou o caminho mais fácil, chamou o Saci para a sua gaming house para fazer uma proposta, enfim, tudo ali no campo da dubiedade, mas acontece que o Saci anteviu essa jogada da INTZ e resolveu gravar a conversa. Na ocasião, os donos da INTZ refutaram definitivamente a tentativa de aliciamento, mas a gravação estava ali e não deixava dúvidas. Esse caso, inclusive, foi um dos primeiros que eu cobri na minha chegada no esporte eletrônico ali em meados de 2016. E com um agravante. Naquela ocasião, o Lucas Almeida era presidente da Associação de Clubes de Esportes do Brasil. Veja só, uma entidade que está ali para representar os direitos dos clubes e o presidente está exatamente fazendo o que as regras não permitem.
Pegou muito mal, a NTZ e os seus gestores foram punidos à época e o Lucas Almeida perdeu o seu cargo de presidente da ABCDE. Naquele momento ficou muito difícil a situação dele nos bastidores. Eu lembro de uma frase de um dirigente do esporte eletrônico brasileiro, que agora eu posso trazer, na época era mais complicado, não vou dar o nome da pessoa que me disse isso, mas em que uma das conversas ali nos bastidores da ABCDE, o Lucas já estava sendo chamado de Lula, né? Na época, toda aquela polêmica envolvendo o mensalão, ficou conhecida que o político tenha dito que não sabia de nada. E o Lucas repetia essa frase também nos bastidores da ABCDE, eu não sabia de nada. E ali os seus dirigentes, enfim, nas conversas que não envolviam o Lucas Almeida, também diziam o seguinte, bom, ele está se comportando como Lula, também não sabia de nada que acontecia na sua própria organização. Mas o que acontece foi que a NTZ foi punida e o Lucas perdeu a sua cadeira de presidente da ABCDE, mas que 1 ano e meio depois voltou a ser um homem forte dentro da ABCDE e lá continua até hoje. A NTZ ainda se envolveu em outra polêmica envolvendo aliciamentos. Foi o caso do White Lotus, jogador estrangeiro que era disputado entre unhas e dentes aqui no Brasil. Naquela ocasião, em 2018, o White Lotus tinha uma espécie de acordo verbal com a Uppercut, que no caso era a Ilha da Macacada e depois foi se transformando e mudando de nome, mas naquela ocasião a NTZ atravessou o negócio e contratou o jogador, que nem teve muita fama aqui no Brasil, não conseguiu realmente traduzir toda aquela expectativa que era colocada nele, sobretudo nessa briga de contratação. Causou um racha entre a Uppercut e a NTZ na época, gerou mais mal-estar também nos bastidores da ABCDE e mais uma vez a NTZ se envolveu em polêmicas. Naquele caso, entre duas organizações, é claro que respinga no torcedor mais uma polêmica com a NTZ. Neste caso não houve punição porque o jogador não havia efetivamente assinado o contrato com a Uppercut, ficou realmente ali em uma discussão ética, moral, se a NTZ poderia ter atravessado o negócio da Uppercut naquele momento. Em 2020, uma das polêmicas que mais repercutiu no cenário de League of Legends, que foi a contratação da jogadora Mayumi em 2019, quando o assunto inclusão de mulheres nos esportes eletrônicos começava a ganhar grande força aqui no Brasil. A NTZ saiu como uma grande pioneira e também mostrava ali no marketing que estava conectada com as ações de inclusão e também com as pautas que eram discutidas nas redes sociais. Acontece que Mayumi não jogou nenhuma partida e logo em seguida a jogadora resolveu cancelar o seu contrato, rescindir o contrato de forma unilateral e procurar a justiça alegando assédio moral e também descumprimento do contrato. A NTZ, já bastante desgastada com essa imagem, resolveu dobrar a aposta e cobrou na justiça R$320 mil de indenização a Mayumi, dizendo que na realidade quem havia descumprido o contrato era a jogadora. No fim das contas, houve um acordo entre as duas partes, em que os detalhes desse acordo não vieram à tona, mas acontece que a NTZ ficou muito marcada por conta deste caso envolvendo a Mayumi. Em 2021, mais duas polêmicas. A primeira delas, inclusive, inaugura o canal deste cara que aqui vos falo. Lucas Almeida, que é CEO da NTZ, foi para a internet dizer, resumidamente, o seguinte: em games menos estruturados, com campeonatos menos consolidados, é normal que jogadores ganhem menos de um salário mínimo. Depois de bicar muitas regras esportivas, Lucas Almeida sugeriu neste tweet aí que também poderia driblar a consolidação das leis trabalhistas aqui no Brasil. Ele tentou se explicar depois, mas as declarações não caíram nada bem e o fato é que ficou mais uma polêmica para o currículo já grande de polêmicas da NTZ. E a mais recente delas aconteceu neste mês, em junho de 2021, depois de uma partida do CBLOL Academy, que a NTZ venceu a Loud e as redes sociais da organização publicaram um meme feminino com conotação sexual e uma frase de extremo mau gosto. Pegou muito mal, a organização apagou prontamente o post, mas aí, já com o histórico e tudo que acompanha a NTZ, inclusive no caso Mayumi, a imagem da organização nas redes sociais mais uma vez sofreu um duro golpe. Bom, a lista parece realmente interminável. E aí a gente tenta chegar agora na conclusão que nós iniciamos lá no início do vídeo. Por que será que a NTZ, com uma sala de troféu cheia, tem arquibancada vazia? Porque para cada troféu conquistado, uma polêmica foi criada, e polêmicas graves, polêmicas que colocam em xeque o prestígio da organização, que ainda continua tendo muitos patrocinadores, e assim eu espero que continue, até porque os jogadores que lá estão, os funcionários que lá estão, não tem nada a ver com os rumos da organização, que cada vez mais se envolvem em polêmicas e sempre
com os mesmos nomes. Então fica claro por que essa condição da NTZ se acentua e acontece o que aconteceu neste sábado, quando a organização tem apenas 6% da preferência do público. É claro, o torcedor da NTZ, além de estar machucado com as polêmicas que acontecem, e não dá nem para dizer que o clube está em uma grande seca de títulos, ele é atual campeão brasileiro, foi campeão do segundo split do CBLOL no ano passado, disputou o Mundial. Mas é claro que, além dessas polêmicas, tem também a questão da formação dos ídolos. A NTZ teve o Exodia lá, mas realmente não soube trabalhar muito bem a imagem, tanto que o apelido Exodia parece até mesmo desconectado da NTZ, parece um outro clube, que é o Exodia, não mesmo a NTZ. O Micão e o Envy, que hoje estão na organização e que são muito identificados com a NTZ, não são jogadores de grande apelo midiático. Isso também dificulta a comunicação do clube nas redes sociais. O BRTT, por exemplo, que é um jogador ultra midiático, ele consegue emprestar à organização um pouco do prestígio que ele conquistou ao longo do tempo. Então é a NTZ, que tem essas polêmicas somadas também a jogadores muito identificados, mas com pouco potencial de mídia, mostram aí por que a NTZ está nessa situação e não condiz realmente com o sucesso esportivo que ela teve ao longo dos anos. 6% apenas mostra e reflete o momento que a NTZ está. Vai precisar daquela autocrítica dos seus dirigentes, mas que desde 2016 continuam repetindo aí as práticas e se envolvendo em polêmicas ao longo do tempo. Bom, e qual seria a solução para este caso? É claro que suscitaria um grande debate, mas o mais imediato deles é fugir destas polêmicas. A NTZ precisa ser percebida pela comunidade e pelo torcedor como uma organização que respeita as regras esportivas, não só as esportivas, as regras legais, que seja percebida pelo torcedor como uma organização que se sente orgulho de torcer para ela. E eu acho que não é o caso neste momento. Claro que também tem as duas campanhas no CBLOL, que desde o título do ano passado não tem sido muito exitosa, o time não tem conseguido grandes campanhas, e nos outros games a NTZ tem uma atuação mais apagada do que o caso do League of Legends. Então precisa reencontrar os caminhos das vitórias e também fugir das polêmicas. Uma autocrítica da diretoria, que parece que não acontece, já que a NTZ, ano após ano, vem se envolvendo em polêmicas. Então, autocrítica da diretoria, volta das vitórias, e eu também não me surpreenderia com um rebranding. Se essa situação não mudar nos próximos anos, pode ser, na minha opinião, que a NTZ passe aí por uma reformulação da marca, quem sabe pelo nome, para tentar inaugurar uma nova era, porque realmente, já com 4 anos se envolvendo em polêmicas, a NTZ chegou no ponto de maior desgaste da sua marca. E agora está na hora de saber a sua opinião. A NTZ já chegou em um desgaste de imagem que é irreversível ou ainda o clube tem chances de retomar o prestígio com as vitórias, uma autocrítica da diretoria? Deixa aqui nos comentários para a gente continuar essa discussão. E vocês me acham nas redes sociais como Xande Teixeira. Esse e outros assuntos também vão aparecer por lá. Tem o meu clube de membros também, como eu falei no início do vídeo. Se você pode e quer fazer uma contribuição para que a gente consiga levar mais conteúdos para vocês, todos os links estão aqui na descrição. A gente se vê em outra oportunidade. Um grande abraço. Vou deixar aqui algumas sugestões para vocês continuarem aqui no meu canal. Já dá para maratonar. Tem o ranqueada, tem outros assuntos também que não são assuntos factuais, que é o que a gente chama no jornalismo, que não são aqueles assuntos quentes que podem ser vistos a qualquer momento. Vou deixar aqui umas sugestões para que vocês acompanhem. Vejo vocês em uma outra oportunidade. Um grande abraço e até lá!